Olá, pessoal! Bom, hoje provavelmente você já deve estar se preparando para ir para o teu culto, para o culto da tua igreja. Você vai hoje sentar numa poltrona extremamente confortável, um prédio extremamente aconchegante, com ar-condicionado, refrigeração, participar de um louvor com uma boa música, uma música com instrumentos de ótima qualidade, ter as letras projetadas no multimídia, no equipamento de última geração, ter ali um tempo de louvor, onde você vai manifestar o teu louvor e adoração a Deus, em seguida ouvir uma palavra bíblica. Ótimo, tudo isso é excelente, é uma bênção e é muito bom isso tudo. Mas você não sabe o preço que foi pago para que você tivesse a oportunidade de ter isso hoje. Provavelmente nem vai ser mencionado na tua igreja isso hoje. Mas há 499 anos atrás, dia 31 de outubro de 1517, um padre chamado Martinho Lutero, ele vai fixar 95 teses na Capela de Wittenberg, protestando contra uma igreja medieval que estava vendendo a salvação por meio de cartas de indulgências. Uma igreja medieval que havia proibido as escrituras, ou então impedido as escrituras de chegar aos fiéis, porque havia apenas uma versão latina da Bíblia, e o clero é que tinha acesso a isso. Uma igreja totalmente equivocada, fora dos propósitos de Deus. E você provavelmente vai passar batido na tua igreja esse fato. Nós estamos hoje aqui, nós temos liberdade de culto, podemos ter acesso à Bíblia e uma série de outras possibilidades, graças a homens e mulheres que Deus levantou na Idade Média, para se levantar contra aquilo que estava sendo imposto sobre uma igreja extremamente corrompida. O sangue de muita gente, de milhares e milhares de pessoas foram derramadas para que nós pudéssemos hoje estar na condição em que estamos. Eu poderia citar o nome de vários, não vou citar aqui João Hus, Monge Savonarola, e a lista é longa, de padres, de monges, de homens e mulheres que se levantaram contra a igreja. Inclusive, amanhã também se comemora o tal do Halloween, o Dia das Bruxas. Mas talvez você não saiba, mas é bom que você saiba, que as bruxas que foram mortas pela Igreja Católica na Idade Média, na verdade não eram bruxas. Uma pequena parte dessas mortes, dessas punições que a Inquisição e a Igreja Católica trouxe, uma pequena parte eram de bruxas. A grande maioria eram de crentes, de homens e mulheres que se levantaram contra a igreja e que bateram de frente contra uma igreja corrupta, uma igreja que havia se perdido na sua essência. Mas enfim, nós nos esquecemos facilmente disso. E nós nos esquecemos do preço que foi pago para isso tudo. Eu estava refletindo sobre a Reforma Protestante. E uma das coisas que me veio à mente foi o seguinte: a igreja ela foi reformada, mas ela precisava ser reconstruída. Não se tira os fundamentos. O fundamento é Cristo, é a palavra. Sem esse fundamento, igreja não é igreja. Mas ela precisava ter sido reconstruída, porque muitos aspectos ainda continuaram deturpados e continuam até hoje. Uma coisa que me chama muita atenção sobre a Reforma Protestante é os 5 pilares da Reforma, as chamadas 5 solas. 5 solas. Engraçado, os 5 pilares da Reforma Protestante aponta para uma doutrina de uma igreja extremamente pura, como foi em Atos dos Apóstolos. Os 5 solas. Primeiro, soli del gloria, glória somente a Deus. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Sola Christus, somente Cristo. E sola Escritura, somente as Escrituras. Então, isso é o pilar da Reforma Protestante. Glória somente a Deus. Somente a fé. Somente a graça. Somente Cristo. E somente as Escrituras. E essas 5 solas me fazem pensar
sobre uma igreja que nós temos hoje. Uma igreja meia sola. Uma igreja meia sola. Uma igreja que ao invés de ter soli del glória, glória somente a Deus, uma igreja que glorifica homens, uma igreja que glorifica personalidades, uma igreja que honra homens. Sola scriptura, somente a escritura. Não, a igreja de hoje não é sola escritura. A igreja de hoje é uma meia sola, porque ela não tem apenas como base as escrituras. Ela tem também como base a visão que ela trabalha, o método que ela trabalha, o modelo que ela trabalha, o apóstolo fulano de tal. Então ela não é mais a sola escritura. A escritura não é a autoridade máxima sobre ela. Mas também temos uma igreja que, um dos pilares da reforma, somente a fé, sola fide. Não, a igreja de hoje ela não pensa só em somente a fé. Tem que ter a fé e mais algum apetrecho. É a fé mais o lencinho, é a fé mais a rosa ungida, é a fé mais o vidrinho de óleo, é a fé mais a água do Jordão, é a fé mais a porçãozinha de terra do Sinai. Não basta só a fé, tem que ter alguma coisa para materializar essa fé. Outro pilar, sola gratia. Não, a igreja de hoje também é meia sola com relação a isso. Não é somente a graça. A igreja de hoje tem que ter a graça, mas as tuas obras. As tuas obras. Afinal de contas, você tem que ter obras. Porque senão você não vai herdar o reino dos céus. Então você tem que fazer isso, fazer aquilo, cumprir aquilo. Fazer a corrente tal, 7 dias tal, 21 dias não sei do que. Não é só a graça. Você tem que participar. Você tem que fazer alguma coisa. Então a igreja de hoje é meia sola com relação à graça também. Mas também a Bíblia, a reforma protestante trouxe outro pilar, sola Christus, somente Cristo. Será que a igreja de hoje é só Cristo? Será que Cristo é o centro dela? Será que Cristo é a base dela? Então eu estou aqui nesse cantinho de mundo aqui, pensando e refletindo sobre isso, e a conclusão que eu chego é: as 5 solas que moveu a reforma protestante, hoje é só meia sola. Meia sola. Meia sola para tudo. Não é só glória a Deus, não é só Cristo, não é só as Escrituras, não é só a graça e não é só a fé. É todas essas coisas, mais algumas coisas que inventamos, que colocamos, que anexamos. Pensa, reflita sobre isso. Eu acredito que a igreja está precisando de uma segunda reforma. Ore por isso, para que Deus levante homens e mulheres que estejam dispostos, ainda que por um alto custo, ainda que isso lhe custe muito, homens e mulheres que estejam dispostos a trazer algo novo para a igreja nesses dias. Deus abençoe vocês.